Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Esta série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Obrigado pela fineza da sua atenção. Considere se inscrever no canal. Deu gostei ou não gostei? Pro YouTube, ó. Tanto faz se você gostou ou não gostou. Você gostou do meu chapéuzinho? Tadã! A gente usa esse guia de estudo aqui, também conhecido como Lição da Escola Sabatina. O autor, Jiri Moskala, está nos levando para o maravilhoso mundo de Êxodo. Sim! Hoje, terça-feira, 15 de julho. O eu divino. Existe um eu divino? Teve uma lição, acho que nessa anterior a essa, anterior à anterior, tri-anterior, em que o autor disse: Deus ama humanamente. Então o eu divino, claro, não quero estar cometendo aqui uma heresia, o eu divino é humano. Ele nos ama humanamente. Ele nos ama como o seu pai ama você, como você ama seu filho. O amigo, Deus nos ama com relações humanas. Deus se fez humano e habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. E ele ensinou o que era amar. Ele contou a parábola do samaritano. Amar é estar disponível, mesmo para os seus inimigos. Lindo, né? Eu divino. Como é que é o eu divino? Como é que é o eu de Deus? Pobre Moisés foi criticado pelo faraó e depois seu povo quase o amaldiçoou. Diante disso, Moisés se queixou: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo. Faraó não larga do pé do povo. Faraó não larga do pé do povo. E tu nada fizeste para livrar o teu povo. Êxodo 5, 22 e 23. Uma reclamação bem humana, não é? Moisés, quando viu o povo sendo perseguido por Faraó, e o povo brabo com ele, Moisés se voltou para Deus e disse: Ora, o senhor não está vendo o que Faraó está fazendo com o teu povo e não fazes nada? Gente, isso foi falado há 3.000 anos atrás. E essa fala de Moisés tem ressonância nas falas hoje. As pessoas dizem: veja a miséria assolando a terra, veja crianças inocentes sofrendo, veja mulheres inocentes sendo vistas, veja quanta maldade. E aí as pessoas perguntam: e Deus não faz nada? Deus não existe, porque se ele existisse, ele faria alguma coisa. Deus não é Deus, porque se eu fosse Deus, eu faria alguma coisa. Vamos ver o que Deus respondeu.
Moisés ficou descontente com Deus. E nessas circunstâncias, isso é compreensível. Eu lembro quando mamãe perdeu nossa irmãzinha, Maria Aparecida, a gente chamava ela de Inha. Não sei, a menina não tinha 2 anos. E minha mãe sentada num banco, a gente morava numa casa de tauba, uma casa de madeira, eram tábuas bem branquinhas, porque ela lavava o assoalho, lavava a parede, tudo. Inclusive os bancos também eram branquinhos, lindo de se ver. E eu lembro de minha mãe, eu era pequenininho, o corpinho estava sobre uma mesa, e a minha altura era a altura da mesa. Eu olhava, eu via o rostinho da minha irmãzinha. Acho que eu nem estava entendendo o que estava acontecendo, mas minha mãe estava num banco ao lado, chorando. Eu não lembro se ela praguejava contra Deus, eu acho que não, eu teria me lembrado se fosse isso. Mas eu lembro dos gritos dela, os gritos dela ressoam no meu ouvido até hoje. E a gente tem visto no dia a dia mães desesperadas, pais desesperados dizendo: por que o Senhor matou meu filho? Por que o Senhor não matou um bandido desses que ficam aí fazendo danuras? Por que o Senhor matou minha esposa? Ela não te fez nada. Ela trabalhava direitinho, era bondosa, era igual àquela lá da Dorcas. Então a gente se revolta. Humanamente é possível. Como é que Deus vai responder Moisés? Como é que Deus responde às famílias enlutadas? Como Deus responde? A resposta de Deus, porém, foi poderosa. Deus prometeu agir de forma decisiva. Agora, Moisés, você verá o que eu vou fazer a Faraó. Êxodo 6, 1. Agora o bicho vai pegar. E a resposta para Deus hoje, de Deus hoje é essa. O choro vai durar uma noite. Pode até ser que dure uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus intervirá. Eis o reino de Deus, está próximo, perto. Quando Jesus disse isso, já faz 2000 anos, o reino de Deus está perto, está aqui. Tem uma religião aí que fala que Jesus já veio espiritualmente. De algum modo, essa pessoa não está errada. Por quê? A presença de Jesus, ela é garantida hoje pela habitação do Espírito Santo em nós. De algum modo, o cristão deve ter consciência de que ele já vive o reino eterno de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E essa oração deve ser feita todo dia, de manhã. Venha o seu reino, que o seu reino habite em nós. O seu reino é a própria habitação do Espírito Santo em nós. Tem os irmãozinhos que dizem que para você ser um crente top, você precisa ter o batismo do Espírito Santo. É verdade. Mas o batismo do Espírito Santo, ele não acontece necessariamente em tempo diferente do batismo nas águas. Alguns crentes falaram: nós nem sabemos da existência do Espírito Santo.
mais cara pálida. Não é porque você não sabe da existência do Espírito Santo que ele não está agindo. Não é porque você não acredita em Deus, é um ateu, que Deus não está agindo. O seu desconhecimento não impede Deus de agir poderosamente. E Deus está agindo. O reino de Deus está em vós, está entre vós. Está em vós quando Jesus viveu na terra. Entre vós. E agora está em vós. Por quê? Jesus foi ao céu, mas ele mandou um outro Consolador. Um outro igual a ele. O Espírito Santo é um outro Jesus. Só que esse Jesus é o que vive dentro de nós. Parece difícil, né? Talvez seja, mas não é. Leia Êxodo 5, 22 e 23. Leia Êxodo 23, capítulo 6, verso 1 a 8. Qual foi a resposta de Deus a Moisés? Quais importantes verdades teológicas são reveladas nesse texto? Quando o autor fala aqui de verdade teológica, é aquela verdade que os estudiosos corriqueiros da Bíblia chegaram. Porque não é uma lidinha rápida que vai te trazer uma verdade teológica. Não. Verdade teológica é aquela verdade que os estudiosos concordaram. A maioria deles, pelo menos. Então, uma verdade teológica é que Deus habita em nós pela pessoa do Espírito Santo. Deus é o grande Criador. Jesus Cristo é o grande Salvador. Sua lei é representativa de seu caráter. Essas são verdades teológicas imutáveis. Em vez de apenas falar, Deus agora interviria poderosamente em favor de seu povo. Agora você vai ver, Moisés, como é que Deus age. E Deus começou agindo, mostrou alguns sinais, finalmente mostrou que ele tinha poder sobre o herdeiro do trono de Faraó. Deus matou o herdeiro do trono de Faraó. Então o Faraó se rendeu. Então o Faraó se rendeu. E Deus agiu poderosamente. Bom dia, cavaleiro. Eu estou ao vivo, vou entrar lá, hein? E Deus agiu poderosamente, tirando o povo e levando para uma terra que mana leite e mel. Aliás, Deus levou o povo para uma terra que já manava leite e mel, uma terra que os antepassados, os ancestrais, já conheciam. Abraão, Isaac e Jacó já tinham se deleitado com o maná do céu na terra que mana leite e mel. Deus lembrou a Moisés de alguns fatos importantes, qual seja, primeiro, eu sou o Senhor. Isso é um fato teológico inquestionável. Dois, eu apareci aos patriarcas, tá vendo? Eu posso ser teólogo também, porque eu acabei de fazer a ligação aqui de Terra Santa, Canaã, que emana leite e mel, com o gozo que Abraão, Isaac e Jacó viveram nessa terra da promessa. 3, estabeleci a minha aliança com eles, com Isaac, Abraão, Jacó. 4, prometi dar-lhes a terra de Canaã. Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó a terra de Canaã. E agora eu estou prometendo, vocês tornarão a terra de Canaã.
estabeleci, como é que é? 5. Eu prometo ouvir os seus gemidos. Eu ouvi os gemidos dos filhos de Israel. 6. Me lembrei da minha aliança, de dar a vocês a terra prometida. Êxodo 6, 2 a 5. Ou seja, Deus não é uma estátua de pedra, pau, madeira, cimento, sem pensamento. Não, Ele está atento. Ele está atento aos nossos sofrimentos. E Ele já colocou uma data para o fim desse sofrimento. Confia no Senhor. Confia em Deus. Confia em Deus. E Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus. Ele ouve você. Ele protege você. Ele cuida você. Observe a repetição do pronome eu. Deus estava dizendo em outras palavras, eu sou o Senhor. Jesus disse, eu sou. Presta atenção nesse pronome, eu. Fiz determinadas coisas no passado e, portanto, vocês podem confiar no futuro. Farei por vocês tudo que prometi. Se eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó, eu faço a você. Se eu fiz a Moisés, eu faço a você, José, Maria, João. O Senhor disse que faria 4 grandes coisas por Israel, porque Ele é o Deus vivo. Vou tirá-lo dos trabalhos forçados. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Êxodo 6, versos 6 e 7. Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7. Essas 4 ações garantem e estabelecem o relacionamento de Deus com seu povo. É o Senhor que realiza essas ações e os israelitas recebem esses benefícios. Deus ofereceu essas dádivas por amor aos israelitas e faz isso por nós. Deus fez isso por Israel e Ele faz hoje pelo novo Israel, qual seja você e eu. Não desanime. Deus está no controle, Deus está no comando, é Deus que manda, não Faraó, não é Babilônia, não é Egito, é Deus. O leão que ruge na montanha do mundo não é o leão 14, é o leão de Judá, Jesus Cristo. Ele ruge para sempre, eternamente. Amém. Pense em personagens que se queixaram diante de Deus. E com boas razões, claro. Coitado do... Eu lembro daquele profeta lá que casou com a prostituta e a prostituta fugia. Senhor, o que está acontecendo? É errado derramar o coração e reclamar de alguma situação? Não é. Senhor, eu estou passando uma dificuldade aqui. Senhor, eu tenho uma dificuldade aqui. Senhor, tu sabes. Intervém, Pai. O Senhor sabe que eu não tenho força. Por que, no entanto, devemos sempre fazer isso com fé e confiança? Porque, em última análise, tudo o que temos que fazer aqui ou deixar de fazer, não importa. O que importa, o importante, é que nós estejamos fixados, firmes, nas mãos de Deus, o nosso Pai, na proteção de Jesus Cristo e com a habitação do próprio Espírito Santo em nós. Muito obrigado pela fineza da audiência. Amanhã, quarta 16, não sei falar bem.
Eu também sou meio pesado de língua. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.